Damos agora a palavra ao Dr. Marcos Aguiar, que é vice-coordenador do Núcleo de Ações e Pesquisas de Apoio Diagnóstico, no PAD, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Só enquanto eu coloco aqui está aberto já. Pronto. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer à senadora Gleisi Hoffmann e ao convite para vir participar dessa reunião, numa data que certamente é extremamente importante para todos nós. Agradecer também, em nome dela, eu saúdo os demais membros desta mesa e a todos os senhores presentes nessa comissão hoje. Então, eu vou trazer um pouco da experiência de um programa de triagem neonatal que, na minha opinião, é exitoso. Onde é que a gente coloca para aqui? Tá bom. Ótimo. Aí fica bom. Bem, o conceito de triagem neonatal, para nós que residimos em um estado de mineração, é muito simples. É identificar entre os recém-nascidos aparentemente sadios aqueles que têm ou irão provavelmente desenvolver uma doença e podem se beneficiar da detecção e intervenção precoces. Na verdade, existem características das doenças para serem passíveis de triagem neonatal, e nisso eu não vou me prender, porque o Dr. José Alcides pegou todos os critérios de uma doença da Organização Mundial de Saúde, então não vamos perder tempo com isso. Mas existe uma outra coisa que é importante, é que um sistema de triagem neonatal ele tem de apresentar pelo menos 5 características. E quais são essas características? A primeira é de respeito à triagem, ou seja, o teste do recém-nascido em si. O segundo, follow-up, que no Brasil nós traduzimos como busca ativa, que diz respeito à localização rápida, o segmento e a referência dos resultados positivos. Terceiro, o diagnóstico, que diz respeito, triado uma criança, é preciso firmar o diagnóstico ou excluir aquele diagnóstico. O quarto é o manuseio, que diz respeito ao planejamento rápido e à implantação de terapia de longo prazo. E, finalmente, todo o programa tem que estar em constante avaliação. E essa avaliação diz respeito à validação dos testes utilizados, à verificação da eficiência da busca ativa e da intervenção, à verificação do benefício do paciente, da família e da sociedade. Então, por aí já fica muito claro para todos nós, e aí esta realidade que o Programa Nacional de Triagem Neonatal nos trouxe, é de que triagem neonatal não é exame de laboratório. É uma coisa bem mais complexa do que exame laboratorial. Quais são os benefícios e os riscos da triagem neonatal? Os benefícios seriam a detecção pré-sintomática de doenças graves e tratáveis, a prevenção do retardo mental e, muitas vezes, do óbito, a possibilidade de aconselhamento genético, permitindo que as famílias decidam pelo seu planejamento familiar de forma esclarecida. Os seus riscos são os falsos negativos, porque deixa passar a doença. O falso positivo, porque ele traz muita ansiedade para as famílias que são chamadas e que têm um resultado negativo. A detecção de falsa paternidade e a detecção de doenças com tratamento ineficaz. Bem, o Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais começou em 1994 e está vinculado ao Programa Nacional de Triagem Neonatal desde 2001. E o seu serviço de referência é o NUPAD, Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Minas Gerais tem 19 milhões de habitantes, 590 mil quilômetros quadrados e, o que é mais complicado, 853 municípios. Talvez seja o estado brasileiro com o maior número de municípios. Os objetivos do programa é o diagnóstico neonatal precoce e a redução da mortalidade por hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, doença falciforme e fibrose cística, ou seja, nós estamos na fase 3 do Programa Nacional. No entanto, ele tem outras possibilidades, que é promover a saúde, produzir o conhecimento na área de saúde e na área especificamente das doenças e formar recursos humanos para atender essas pessoas. Quais são os fundamentos do Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais? Primeiro, que o gerenciamento dele é local, ele é realizado no município. Minas Gerais ousou ter coragem de confiar no Sistema Único de Saúde e confiar no município. A coleta e a busca ativa está centralizada no centro de saúde.
e existe uma regionalização e municipalização do segmento nas doenças onde isso é possível. Esse é um organograma do sistema. A criança deve colher o sangue no 5º dia, envia pelo correio, e ao chegar ao laboratório, o resultado e o exame, aquilo vai alimentar um banco de dados, e os resultados positivos ou suspeitos vão passar para o setor de controle e tratamento, que entra em contato com o município, e é realizada a busca ativa de cada paciente. E o que é muito importante é que nesses 17 anos de existência, nós não temos relato de nenhuma criança que teve um exame positivo e não foi encontrada. Bem, nós já criamos, de 94 até terça-feira da semana passada, 31 de maio de 2001, 4.317.122 recém-nascidos para hipotireoidismo congênito para fenilcetonúria. A doença falciforme, que foi introduzida só em 98, 3.444.204, e para fibrose cística, 1.971.708 pacientes. Em 2002, o Programa Estadual de Triagem Neonatal em Minas Gerais era o 3º maior programa do mundo em volume de exames realizados. E qual é a cobertura desse programa? Pelos dados do SINASC, a cobertura é de aproximadamente 94,6% de toda a população de recém-nascidos do Estado. A busca ativa é realizada no posto de saúde, o que facilita o conhecimento da família, o relacionamento e o acompanhamento dela durante todo o período. Na verdade, nesse período nós tivemos, aí nós vamos abordar um pouco agora a questão do diagnóstico da doença. O hipotireoidismo tem no estado de Minas Gerais a incidência de 1 para 3.500 recém-nascidos. E nós temos hoje em acompanhamento, também tínhamos até terça-feira da semana passada, 1.158 pacientes. Na fenilcetonúria, 1 para 21.000, e tínhamos em acompanhamento 283 pacientes. A doença falciforme, a incidência de 1 para 1.400, e tínhamos em acompanhamento 2.148 pacientes. E a fibrose cística, a incidência para 8.970, e tínhamos em acompanhamento 153. E aí vocês veem com um número um pouquinho mais baixo de eficiência de BH4, porque, na verdade, isso é um subproduto da triagem para fenilcetonúria, que tem uma incidência em Minas Gerais de 1 para 477.530 recém-nascidos, que é muito próximo da incidência mundial. Nós já diagnosticamos 9 pacientes pela gravidade da doença, porque na época não tínhamos tratamento, 3 morreram, estão em acompanhamento 6 pacientes. Uma coisa que é importante, qual é a mediana da idade da primeira consulta? Hipotireoidismo congênito, 22 dias, fenilcetonúria, 28 dias, anemia falciforme, 38 dias, fibrose cística, 37 dias. A fenilcetonúria, vocês vão ver no próximo slide, que ela está um pouquinho superestimada, porque a gente acrescenta aqueles que vêm direto do primeiro exame e aqueles que têm um primeiro exame suspeito e só chegam para a primeira consulta depois de um segundo exame. Mas aqui a gente vê os dados, e esses dados eu julgo de muita importância. Preste atenção que a mediana que nós temos, ou seja, do estado de Minas Gerais, são de 5 dias, que é exatamente o preconizado pelo programa. E o percentil 95, vejam, 2010 a primeira coisa, NC, que é nascimento e coleta. O percentil 95 são 10 dias. Isso significa o quê? Que 95% das crianças do estado de Minas Gerais colhem o exame no 10º dia até os 10 dias de vida. Quando a gente se lembra que o posto de saúde fecha no sábado e domingo, a gente conclui que esse número é difícil de baixar. E é por isso que ele estava em 11, baixou para 10 e manteve-se em 10. E vocês observem que o nascimento e a consulta, a primeira consulta para fenilcetonúria, naqueles casos onde precisa de um tratamento mais rápido, que é NCONS1, a mediana está de 20 dias. O próximo. Os nossos testes, a questão da validação do teste, a avaliação do programa constante, são controlados, tem um controle externo pelo CDC de Atlanta, que nos visitou o ano passado, inclusive. A busca ativa ela é controlada. Então, para quê? Para solicitar novas amostras, para controlar, elas têm que avaliar qual é o tempo de reconvocação dos pacientes e para agendamento de exames e consultas. Não só agendamento dos exames da primeira consulta, mas agendamento de todo o segmento do paciente.
No nosso banco de dados, eu sou capaz de dizer em cada paciente, quantas consultas ele faltou e qual foi o motivo alegado em cada consulta que ele faltou. Quais são as variáveis que apoiam essa supervisão? Primeiro é a cobertura dos nascimentos no município, a idade na coleta, a idade do início do tratamento naquele município, o número de amostras inadequadas daquele município, o percentual de amostras que fizeram uso de porte pago, ou aqueles que mandaram para o portador, o percentual de amostra de maternidade, vocês vão entender por que maternidade aqui, e o estudo dos tempos de reconvocação. Quando o município não está bem em diversos desses aspectos, ele é convocado para programas que são oferecidos de treinamento mensalmente. Bem, verificação do benefício do paciente, da família e da sociedade. Na verdade, uma das coisas que a gente observou no programa é que a gente estava com a coleta no posto de saúde, os prematuros, os recém-nascidos de muito baixo peso, estavam ficando um pouco esquecidos e alguns terminavam nem fazendo o exame. Então, nós introduzimos, já criamos hoje no Estado de Minas Gerais uma rede de maternidade, onde essas coletas são realizadas nos pré-termos e nos recém-nascidos de baixo termo, com 5 dias, com 10 dias e com 30 dias. Na fenilcetonúria, nós introduzimos o aleitamento materno, foi o primeiro estado a fazer isso, vocês imaginam a dor de uma mãe que tem um filho e que era dito na época antes que ela não podia amamentar porque o leite dela poderia criar problema para o menino. Esses são alguns materiais produzidos para a receita, porque a dieta é muito restrita, ali é o conteúdo de fenilalanina em diversos elementos e uma cartilha para os pais. Essa é uma cartilha dirigida às crianças para interessá-las na importância do tratamento. É um recordatório e também um segundo livro de receitas. No hipotireoidismo congênito, a gente está realizando, porque é descrito que existe problemas auditivos mesmo com diagnóstico precoce, avaliação audiológica do paciente. Temos cartilhas em quadrinhos para as crianças e a gente tem desenvolvido um estudo extremamente interessante sobre hipertireotroponemia transitória, porque nem sempre o excesso de TSH significa hipotireoidismo. Sinais e sintomas precoces da doença e é o programa que está mais descentralizado do hipotireoidismo. E avaliação de pré-termos e baixo peso, maternidades. A gente fez agora, para o Congresso Internacional de Triagem Neonatal, uma revisão da experiência nossa com maternidade. E a gente verificou que a coleta no 30º dia para o prematuro ela é indispensável para hipotireoidismo. Para as outras doenças não avaliamos ainda. Em relação à fibrose cística, fizemos um estudo de mutações, não vamos perder muito tempo nisso, e o teste do SOA, a gente tem investido, nós temos experiência de mais de 30 anos em teste de SOA, estamos discutindo agora a aprovação de novas drogas para tratamento e avaliação de novas técnicas para o diagnóstico, cloridômetro e o condutivímetro. E na área de anemia falciforme, a nossa grande avanço é o CEMOB, Centro de Educação e Apoio para Hemoglobinopatias. Ele foi criado em 2004 com o apoio do Ministério da Saúde, com os objetivos de dar suporte à demanda dos pacientes falcêmicos e dar atenção integral ao doente falciforme, através de educação, informação e apoio assistencial. A gente produziu um protocolo de atendimento aos eventos agudos da doença falciforme, porque, infelizmente, o nosso médico não sabe lidar com os eventos agudos da doença falciforme e é preciso treiná-lo nisso. Além disso, a gente criou um álbum seriado para anemia falciforme, um manual de atenção primária e um projeto Aninha, que é o acompanhamento das mulheres falcêmicas grávidas, porque a gravidez da paciente com anemia falciforme é uma gravidez de alto risco, com uma prevalência de mortalidade materna muito elevada. E a gente tem trabalhado isso, temos os dados muito interessantes sobre isso. E o outro avanço muito importante é o CEMOB Atende, que o paciente que tem anemia falciforme ou o médico que atende um paciente falcêmico pode ser atendido 24 horas por dia através desse telefone fixo. Bem, além disso, nós desenvolvemos um convênio Brasil-África através do Ministério das Relações Exteriores e nós temos trabalhado em Gana, Benin e Angola. Fizemos investigações em triagem neonatal exatamente para discutir a questão do avanço. E quais são as doenças que nós estudamos? A doença de Chagas, o HTLV, a toxoplasmose congênita, a deficiência de biotinidase e a hiperplasia congênita da suprarrenal.
E o que nós já produzimos em termos de produção científica? 4 teses de doutorados, 20 dissertações de mestrado, 41 trabalhos em periódicos nacionais e internacionais e mais de 200 resumos publicados em anais de congresso. Quais são as conclusões? O Programa Estadual de Triagem Neonatal de Minas Gerais preenche todos os requisitos exigidos de um sistema de triagem neonatal, vem contribuindo para a promoção da saúde, vem produzindo conhecimento em triagem e na compreensão das doenças triadas, vem contribuindo para a formação de recurso humano no Estado. A sua ampliação é desejada, mas deve ser cuidadosa. Muito obrigado. E eu gostaria, só para terminar, de lembrar a vocês que quando a gente fala em mineração, a gente busca a riqueza material, né? As pedras preciosas. Quando a gente fala em triagem neonatal, a gente fala em cuidar e retirar, dentre todos os recém-nascidos, aqueles que precisam de um cuidado especial para garantir que nós tenhamos uma vida melhor. Muito obrigado.